Bom dia, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. E obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. Versículo 9 em diante. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Então aqui, apesar do livro de Marcos não relatar, mas um fato importante que a gente pode acompanhar nos outros evangelhos, quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista primeiramente se recusou, falou: Senhor, eu que tenho que ir a ti e tu vens a mim para ser batizado. E Jesus fala para ele: Não, João, é preciso cumprir toda a justiça. Então, Jesus aceitou ser batizado para dar exemplo. Ele estava como nosso representante ali, né? Então, através da experiência de Jesus, mostra toda a experiência de Jesus ali, e junto com a pregação de João Batista, mostra ali um resumo da experiência cristã. Primeiramente, a gente viu, né, na leitura de ontem, sobre a importância do arrependimento, né? Antes do batismo vem o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo que nós damos em direção a Cristo, né? Então, ao nos tornar cristãos, ao aceitar a Cristo, o Evangelho, que são as boas novas da salvação, as boas notícias, né, do reino de Deus para nós precisamos demonstrar arrependimento, né, pela nossa vida de pecado, pelas nossas transgressões da lei de Deus. E aí, após o arrependimento, vem o batismo, que é a confirmação desse arrependimento, né? Então, João, ele pregava esse batismo, ele pregava e praticava esse batismo, o batismo do arrependimento. E Jesus chegou e foi batizado, e logo depois do batismo, aqui a gente viu, aqui no versículo 10, né, fala que ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele e ouviu, né, não somente Jesus, mas João e as pessoas ao redor ouviram a voz dos céus, Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, assim como Cristo, todos nós também, ao aceitarmos o Evangelho, ao aceitarmos a Cristo, nós também recebemos o Espírito Santo e também somos aceitos pelo Pai. Veja que privilégio, né? E logo depois ele foi para o deserto e ali permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, né? Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Novamente, outro exemplo do que acontece na experiência cristã. Muitas pessoas são batizadas, né? Passam pelo batismo nas águas para receber o Espírito Santo, para serem aceitos pelo Pai, mas não querem passar pelo deserto, né? E o deserto faz parte da experiência cristã. No deserto a gente aprende, no deserto a gente se prepara, no deserto a gente mantém uma comunhão mais íntima com Deus.
né? Porque Jesus ele não foi para o deserto para lutar com Satanás, ele foi para buscar o Pai, buscar a presença de Deus, né? E o inimigo quis se aproveitar e achou que ele estava fraco, achou que ele estava debilitado, né? E quis se aproveitar, mas ele estava fortalecido pelo Espírito. E aqui mostra, né, agora nos aprofundando um pouco mais, né? Esse texto mostra uma coisa interessante, né? Nosso estudo não é de teologia, não é de doutrina, mas a gente não pode deixar escapar essas oportunidades para a gente refletir. Aqui sobre a Trindade, né? Veja só que cena maravilhosa que mostra a Trindade, né? No batismo de Jesus, né? No batismo de Jesus está de forma bem clara a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma separada, né? No sentido de pessoas, né? Então, porque existem algumas religiões que afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. Qual é o erro dessa doutrina, desse ensino? O erro é que a Bíblia mostra de forma clara em vários textos que não é só uma pessoa, são três pessoas. É um só Deus, uma só divindade, formada por três pessoas. Essa é a doutrina clara da Trindade na Bíblia. E aqui é um texto desses que mostra claramente que existem três pessoas, né? Veja, Jesus estava aqui na terra, né, sendo batizado por João, é que fala logo ao sair da água. Então, quando ele saiu da água, ali estava o Filho, né, saindo da água. O que aconteceu? Os céus se rasgaram e o Espírito Santo desceu. Outra pessoa. E depois foi ouvida uma voz dos céus. Quem será essa voz? Que diz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, o Pai. Então aqui estão as três pessoas da Trindade, claramente reveladas, né? E cada uma assumindo um papel diferente ali, né? Mostrando realmente que são três pessoas distintas, três pessoas diferentes e não uma só, né? Então, e sobre o Espírito Santo, né? Não foi hoje que a gente leu, não foi na leitura de hoje, mas foi na leitura de segunda-feira, né? Em Atos capítulo 13, né? Versículo 1 em diante, a gente viu lá que o Espírito Santo falou, né, para a igreja para que eles separassem Barnabé e Saulo, né, para a missão que ele tinha para eles, né? Então lá mostra a autoridade do Espírito Santo ao liderar a igreja, né, como se fosse o próprio Cristo aqui na terra. E também a personalidade dele, né, como realmente o Espírito Santo é uma pessoa que fala, né, que expressa seu desejo, que dirige a igreja, né? Então realmente a Bíblia é coerente, né? E os cristãos que aceitam a doutrina da Trindade são coerentes com os ensinos bíblicos, né? E o que mais a gente pode aprender aqui nesse texto, né? Sobre a natureza dupla de Cristo, né? Jesus, ele é um ser humano único, né? Por isso que quando lá em João 3,16, né, fala que ele é o Filho unigênito de Deus, o Filho único, né? Por quê? Porque ele a palavra unigênito significa o único da espécie. Não existe outro ser como Cristo, que ele tem duas naturezas. Nós temos uma só natureza, natureza humana. Mas Jesus, ele tem uma natureza humana e divina ao mesmo tempo. E ainda em João 3,16 fala que Deus deu seu Filho. Quando fala que ele deu, significa que eternamente Cristo levará essas duas naturezas. Deus não emprestou Jesus para nós, Deus deu. Então, desde o seu nascimento, Jesus se tornou humano e será para sempre humano. Porque ele veio para substituir Adão
aí no processo de redenção da raça humana. Então, quando Adão pecou, Adão era nosso líder, né? Humanamente falando, nosso pai, né? Nosso ancestral, então, pai de toda a humanidade. Então, juntamente com ele, nós caímos. E era necessário que outro humano viesse e assumisse o lugar dele para resgatar aquilo que ele perdeu no Jardim do Éden, que foi a posse da terra, que foi o direito, né, de reinar sobre a terra. E Adão, juntamente conosco, perdemos também o poder contra Satanás, né? Nós nos tornamos escravos de Satanás. Então Jesus precisava vir como humano, e como humano precisava derrotar Satanás, como humano precisava vencer, guardar a lei de Deus de forma perfeita e oferecer o seu sacrifício, né, pelos pecados da humanidade. E Jesus fez isso de forma perfeita. E hoje ele é nosso substituto de Adão. Então ele precisava ter essa natureza humana realmente, não era uma encenação. Jesus é humano. Então aqui mostra a humanidade de Cristo também, não só a divindade, né? Mostra que ele é divino quando Deus fala que ele era o filho amado dele, né? E mostra a sua humanidade, né? Quando fala que ele precisou ser batizado, né? Que ele foi aceito pelo Pai, que ele foi tentado, né? E ele foi servido pelos anjos. Então, mostra aqui a dupla natureza de Jesus, né? Então, por meio dessa dupla natureza, Jesus conseguiu vencer. E mesmo que nós não tenhamos a dupla natureza, mas nós temos algo que ajudou Cristo a vencer. Como foi que Cristo venceu? Cristo venceu pela palavra, Cristo venceu pela comunhão com o Pai e pelo Espírito Santo. Então, são três recursos que está disponível a todos nós, não somente a Cristo, mas a todos nós. Todos nós podemos ter comunhão com o Pai, receber o Espírito Santo e a palavra na nossa vida, diariamente. Então, o batismo nas águas, ele deve ser confirmado diariamente pelo batismo com o Espírito Santo. E veja que privilégio, né? Jesus foi servido pelos anjos, mas não devemos esquecer que aqui fala que ele estava com as feras. Então, aqui as feras e os anjos aqui e Satanás também, né? Nesse mesmo versículo, né? Mostram o conflito, mostram a existência do bem e do mal, sempre lutando em nossa vida, né? Então, Jesus estava ali sendo tentado por Satanás, estava ali entre as feras, né? Que pode representar os demônios, pode representar feras fisicamente falando mesmo, né? Que estava no deserto, e havia feras também ali no deserto, né? Mas os anjos de Deus o serviam. Então, nesse mundo, essa é a nossa vida. Nós estamos cercados por Satanás, os demônios, as feras de todo tipo, né? Demoníacas e também humanas e animais, né? Ou seja, os perigos estão por toda parte. Mas os anjos de Deus estão conosco também, nos servindo, né? Nas nossas necessidades, né? A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, né? Eles são enviados para nos servir, para atender as nossas necessidades. E isso expressa o conflito, né? A vida cristã, ela envolve conflito, ela envolve vitória, mas para existir vitória é necessário que haja conflito. Então, pequenos textos, pequenos versículos aqui, 4 versículos, né? Em 4 versículos podemos aprender tanto, né, sobre a vida cristã, sobre a Trindade, sobre a natureza divina e humana de Cristo, sobre a necessidade do batismo nas águas e também no Espírito, a necessidade da comunhão com Deus, do preparo, do deserto e a existência, a realidade do conflito na vida de todo cristão. Depois de aceitar Cristo, ser batizado, né?
receber o Espírito Santo, ser aceito pelo Pai, nós começamos uma jornada pelo deserto. E nós vamos ver a partir de amanhã, né, o porquê é necessário esse deserto e por que é necessário todo esse preparo, né, que Jesus passou de 40 dias e 40 noites ali. A missão, né? Nós não somos cristãos por acaso. Nós não aceitamos a Cristo apenas por nós mesmos, mas nós temos uma missão neste mundo. Mas isso é assunto para amanhã. Então, que nós possamos buscar Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Quem ainda não foi batizado nas águas, é o momento também de se pensar, né, fazer isso, né? E, claro, primeiramente estudar a palavra de Deus para entender realmente o significado do batismo e as responsabilidades envolvidas, os privilégios e realmente a real necessidade do batismo nas águas, né? E aqueles que já foram batizados nas águas, não esquecer de buscar cada dia o batismo no Espírito, né? E eu quero terminar hoje de forma diferente, que eu comecei orando, eu quero terminar também orando. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o exemplo, enviando seu Filho, que veio como ser humano, representando a nós do conflito e venceu. Venceu não somente na morte, mas também na vida, uma vida santa, uma vida de exemplo. Sendo, Pai, batizado nas águas, batizado no Espírito, aceito pelo Pai, enfrentando o deserto da tentação e usando o deserto como meio também de comunhão e de preparo. E foi também servido pelos anjos, como cada um de nós também temos o privilégio de sermos servidos pelos anjos em nossas necessidades terrenas. Também temos o privilégio de sermos aceitos por Ti, por meio de Cristo. Temos também o privilégio de recebermos o Espírito Santo, assim como Cristo recebeu. E é o que nós queremos te pedir nesta manhã, que o Senhor nos batize com o Seu Santo Espírito, nos prepare, Senhor, para enfrentar o deserto, porque todos os dias temos um deserto a enfrentar. Todos os dias as feras estão ao nosso redor, Satanás está ao nosso redor para nos tentar, mas que o Senhor não permita que sejamos vencidos, mas pelo mesmo poder que Cristo venceu, queremos também ter a vitória, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra em nossa vida e pelo poder da comunhão contigo, através de Cristo. Obrigado por esse imenso privilégio de estudar a Tua Palavra e que possamos guardar em nosso coração e praticar em nossa vida a cada dia. Dá-nos um bom dia, fica com cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, tenha um bom dia na paz do Senhor.